A gente fala tribunal pleno quando todos se reúnem. Os julgamentos lá no TRE serão sempre perante o pleno, pelos 7, né? A gente vê o presidente lá na parte um pouquinho mais alta, né? Logo ali atrás da bandeira de Minas Gerais. À esquerda dele tem uma servidora, que é da Secretaria do Tribunal de Carreira. À direita dele está o membro do Ministério Público, é o promotor, aliás, é o procurador regional eleitoral. Ele é do Ministério Público da União, é um procurador da República. E aí estão sentados do lado direito e do lado esquerdo do presidente, 3 de cada lado. Então, os 7 formam o tribunal pleno. Aqui tem uma moça, 2 sentadas numa mesa, que são as taquígrafas, quando tiver voto oral. Lá no fundo, servidores que ajudam a realização da sessão. E aqui, não aparecendo, estão os interessados, as pessoas assistindo, os advogados que vão fazer a sustentação. Muito bem, na hora que os juízes vão sentar, os outros 6, há uma disposição regimental, né, que é em razão da antiguidade. Só que esse primeiro que senta à direita do presidente, que fica à esquerda aí, está à esquerda aqui da nossa imagem, ele fica à direita do presidente, esse primeiro é o vice-presidente. Ele é um desembargador. E ele acumula a função de vice com o corregedor. Agora, os demais que vão assentar em razão da antiguidade. Então, o primeiro que vai sentar do lado esquerdo do presidente é o mais antigo dos 5. Depois dele, quem que é o mais antigo? Aí ele vem e senta do lado de cá, à direita, na segunda posição. Depois, o mais antigo, aí senta lá do outro lado, na segunda posição. E assim vai. Então, há uma disposição de assento no pleno, no plenário, que obedece à antiguidade. Os 2 que têm lugares pré-fixados, marcados, é o presidente, fica central, dirigindo, presidindo as sessões, e à direita dele, o vice-presidente e corregedor. Os demais vão sentar pela antiguidade que tem, né? Bom, nesses 2 artigos que nós vamos abordar agora, nós vamos ver no artigo 13 qual que é a competência do tribunal. Os 7 se reunindo, que processos que eles vão julgar, que causas que é competência dele julgar, né? E no artigo 14 nós vamos ver as decisões que o pleno toma, mas que são de natureza administrativa, não são processos judiciais. Lembrando que todo tribunal tem 2 tipos de competência, tem uma originária e tem uma recursal. A gente fala que um tribunal exerce a competência originária, recursal, quando ele estiver julgando um recurso. Ora, se o TRE estiver julgando o recurso, nós podemos concluir, sem sombra de dúvida, que essa causa, que no recurso está sendo julgada, alguém julgou antes, numa instância inferior. Provavelmente, seguramente, lá na comarca. Os juízes julgando a sentença, não se conformam, vem o recurso para o tribunal. Então, isso chama competência recursal. E nós vamos ver que é o artigo 13, inciso 2. Agora, tem causas, tem ações que o tribunal vai julgar, que tem início lá no tribunal, começa lá. Ninguém julgou antes. Quando for essas ações, a gente chama de ações originárias. Neste caso, o tribunal estará exercendo a competência originária. Então, vamos ver. Artigo 13. São atribuições jurisdicionais, processos judiciais que ele vai julgar. 1. Quais são esses processos? Quais são as ações que começam lá no tribunal, que ninguém julga antes? Então vem a letra A, a linha A. Quando houver um pedido de habeas corpus ou mandado de segurança, então esses 2 processos, habeas corpus e mandado de segurança, são originários, começam lá no tribunal, quando tratarem de matéria eleitoral. E eles forem interpostos contra um ato de uma autoridade que praticou, e que essa autoridade, quando comete um crime comum de responsabilidade, ela é julgada ou no TJ ou no TRF, né, quando cometer um crime comum e de responsabilidade. Bem, então nós acabamos de ver, no artigo 13, inciso 1, a linha A, que o tribunal vai julgar pedidos de habeas corpus e mandado de segurança que forem impetrados por autoridades que, quando cometem um crime, são julgados ou no Tribunal de Justiça ou no Tribunal
regional ou federal. Então vamos ver quem são essas autoridades que, quando cometem um crime comum, ou às vezes de responsabilidades, são julgadas lá no Tribunal de Justiça. Elas têm foro privilegiado. Então, por exemplo, o vice-governador. O vice-governador, quando comete um crime, seja um crime de trânsito, seja um crime de homicídio, ele, então, é julgado no Tribunal de Justiça. Agora, nós vimos aí na linha A que, se ele entrar com mandato de segurança ou habeas corpus e for em matéria eleitoral, aí quem vai julgar é o TRE. A mesma coisa essas outras autoridades que nós vamos ver. O deputado estadual, quando entrar com mandato de segurança, se tratar de questão eleitoral, vai ser o TRE. Né? Nós estamos vendo aqui, no artigo 13, a competência do tribunal, do TRE, os 7 juízes julgando lá na sessão. Também outras autoridades, secretário de Estado, secretário da Fazenda, Educação, procurador-geral de Justiça, que é o chefe dos promotores, o chefe do procurador de Justiça, é o chefe do Ministério Público Estadual. Né? O advogado-geral do Estado, antigamente se chamava procurador-geral do Estado, né? Ele é escolhido livremente pelo governador. Os juízes de direito, são mais de 850 juízes em Minas Gerais. Os juízes do Tribunal de Justiça Militar, é um tribunal que são 7. Os promotores e procuradores de justiça. Procurador de justiça é o final da carreira do promotor. Promotor ganha igual juiz, procurador ganha igual desembargador. Então, se um promotor entrar com habeas corpus, né, tratando-se de matéria eleitoral, ele que é julgado por um crime comum no TJ, no caso, esse habeas corpus é julgado no TRE, como nós estamos vendo aqui. Também os prefeitos municipais, o comandante da PM, do Corpo de Bombeiro e o chefe da Polícia Civil. Então, essas autoridades, quando entrarem com habeas corpus e mandato de segurança em matéria eleitoral, quem que vai julgá-los? É o TRE, né? O Pleno, o Tribunal Pleno. Agora, quais são as autoridades que são julgadas no TRF, quando cometerem um crime? TRF, Tribunal Regional Federal, o 2º grau da Justiça Federal. São só 5 no Brasil. Aqui em Minas, o TRF que julga ele fica em Brasília, o TRF da 1ª região. Então, um juiz federal, quando comete um crime comum ou de responsabilidade, ele é julgado no TRF. Agora, se ele entrar com habeas corpus ou mandato de segurança em matéria eleitoral, é o TRE que julga. Juiz do Trabalho também, juízes militares da União e os membros do Ministério Público da União que oficiem lá na 1ª instância, no 1º grau. São os procuradores da República, procurador do Trabalho, etc. Então, aí, no artigo 13, inciso 1, a linha A, essas autoridades que têm foro privilegiados ou são julgadas no TJ ou no TRF quando cometem um crime comum ou de responsabilidade, mas se elas interpuserem, impetrarem um habeas corpus ou um mandato de segurança em matéria eleitoral, será no TRE. Bom, nós vimos que na linha A o tribunal julga, né, habeas corpus e mandato de segurança contra as autoridades que nós deixamos aí, relacionamos para vocês. Agora, aqui, na linha B, o tribunal é competente para julgar habeas corpus quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz eleitoral, que está lá na comarca, na 1ª instância, que é competente, possa prover a impetração, possa analisar o pedido. Né? Então, percebendo que por motivo qualquer pode haver uma pequena demora, o juiz não puder atender, não puder prover, então o tribunal é competente, né? Quem pode o mais, pode o menos. Então, o habeas corpus pode ser proposto no tribunal, que em tese seria lá do juiz eleitoral que está lá na 1ª instância, está lá na comarca. Também pedidos de mandato de segurança contra atos administrativos do tribunal. Quando o tribunal, no uso das atribuições administrativas que ele tem, ele toma uma série de medidas administrativas. Ele contrata, ele suspende, ele revoga, ele cancela, ele caça a habilitação de uma empresa e tudo. Contra atos administrativos, se alguém se sentir lesado no seu direito líquido e certo, entra com mandato de segurança. É o tribunal que vai julgar. Repito, quando se fala é o tribunal que vai julgar, temos que lembrar que é o pleno, são 7. É o presidente, o vice e os 5 outros juízes que lá participam. Todo julgamento no tribunal é feito no pleno. Não é como no Tribunal de Justiça, que tem órgãos fracionários, tem câmaras e tal. Não, todos os processos são julgados pelos 7.
Pedidos de mandado de segurança quando contra atos, decisões e despachos que forem praticados por quem? Pelo presidente do tribunal, pelo corregedor eleitoral regional, que é o desembargador, o vice, do procurador regional, que é o membro do Ministério Público, né? Dos relatores, que todo processo lá no tribunal tem um relator, é um juiz que recebeu, que está dando início, que está iniciando o julgamento, né? O relator, às vezes, pratica algum ato, dá alguma decisão, isoladamente, ou despacha, e se alguém sentir que o direito está sendo ferido, interpõe mandado de segurança. Também contra decisões dos juízes eleitorais, né? Lembrando, minha gente, que hoje em Minas nós temos, cada zona eleitoral tem um juiz, tem um cartório, então nós temos cerca de quase 350 juízes eleitorais, que são juízes de direito que estão temporariamente exercendo o juízo eleitoral. E órgãos do Ministério Público Eleitoral, são os promotores de justiça. Quando um promotor de justiça lá na comarca pratica algum ato e estiver ferindo um direito líquido e certo, o mandado de segurança contra esse ato é julgado no tribunal, né, pelo pleno. Pedidos de habeas data e mandado de junção. Então nós estamos vendo aqui que o tribunal, como a maioria dos tribunais, julga os 4 remédios constitucionais: o habeas corpus, o habeas data, mandado de segurança e mandado de junção. Habeas data é um remédio que se destina a resolver uma situação quando alguém quer ter acesso a uma informação que há a respeito dessa pessoa num órgão público ou de uma empresa, mas uma autoridade praticando um ato está impedindo o acesso a essa informação. Então, nesse caso, quando se tratar de matéria eleitoral e essa autoridade praticar impedindo, habeas data que o TRE vai julgar. E mandado de junção é o 4º remédio constitucional, o menos comum, numa situação em que uma lei que deveria ser aprovada, um regulamento que deveria ser feito, um regimento que deveria ser elaborado, um decreto que deveria ser expedido, enfim, uma norma regulamentadora que deveria ser feita e que não está sendo, está ocorrendo uma omissão, essa omissão prejudicando alguém interpõe mandado de junção pedindo para que essa regulamentação se faça. Então, pedidos de habeas data e mandado de junção, nos casos previstos na Constituição, se tratando de matéria eleitoral, o tribunal vai julgar.